Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai estar aprendendo a resolver uma equação completa do segundo grau, a equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Que é o terror de muitos alunos aí quando chega no nono ano. Mas pessoal, não se assuste com isso não, porque pode ser que você tenha ouvido alguém falar, né, que é uma coisa de outro mundo, mas não é nada disso não, é bem facinho. Vocês vão ver que é bem tranquilo estar fazendo e está resolvendo a equação do segundo grau, certo? A gente vai ter aqui algumas ideias, tá certo? Para resolver. E eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Qual é o passo a passo para a gente resolver a equação do segundo grau, né? A equação completa do segundo grau. É simples, pessoal. Basta você seguir aqui esse passo a passo aqui, ó. Certo? Primeiro, vamos identificar os coeficientes da nossa equação, tá certo? Quais são os números que acompanham a nossa variável x e o termo independente. Os coeficientes são a, b e c. Depois que a gente identifica os coeficientes ABC, a gente vem e substitui esses valores na fórmula do delta, que é o nosso discriminante. A fórmula do delta é o seguinte, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Uma fórmula bem simples, basta você aprender a fórmula. Após encontrar o valor de delta, o que a gente vai fazer aqui no quarto passo? Substituir os valores de quem? Ó? Do coeficiente a, do coeficiente b e o valor de delta na seguinte fórmula, menos b, na fórmula x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, certo? Depois que você substitui os valores, você vem aqui ó, no quinto passo e resolve essa expressão. Então, a resolução da equação do segundo grau é só isso, não tem nada de outro mundo para fazer, certo? Então, basta a gente seguir esse passo a passo aí. Então, vamos lá. Ó. No exercício. Encontre o conjunto de solução da equação. Então, a gente tem aqui a equação, ó, 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a zero. Certo? Essa é a nossa equação. Aí aqui a gente tem o passo a passo, certo? Qual é o nosso passo a passo? Identificar os coeficientes da nossa equação. Os coeficientes são os números que acompanham a variável x. Por exemplo, o coeficiente a é o coeficiente que acompanha o termo de maior grau. Ou seja, o nosso a é o 2, tá certo? Por quê? O número 2. Porque o 2 está acompanhando aqui, ó, x ao quadrado. Certo? X ao quadrado. 2 acompanha x ao quadrado. O b, quem vai ser o b? O b é o coeficiente que acompanha o outro valor de x. Ou seja, a gente tem aqui, ó, b igual a menos 10, que é esse rapaz aqui, ó, menos 10, que está acompanhando o x, como vocês estão percebendo. Certo? Então, b menos 10. Vou colocar aqui entre parênteses por causa do sinal. Certo? E o c é o termo independente. O termo independente é aquele rapaz lá que está sozinho. Tá certo? No caso, o c é 12. Tá aqui, ó. O c ele não acompanha ninguém. Ele não acompanha a variável. Certo? Então, a gente identificou aqui os nossos coeficientes da nossa equação. Agora que a gente tem os valores aí de a, b e c, o que a gente vai fazer? Só substituir aqui na fórmula. Ó. Quem é o b? Tá aqui o b. Ó. O b é o menos 10. Então, a gente vem aqui. Ó. Onde tem b, eu coloco o menos 10. Certo? Vou colocar entre parênteses para a gente utilizar o sinal, tá certo? Na potência. O restante da fórmula, menos 4 vezes o a. Quem é o a? O a está aqui. Ó. O a é 2. Então, eu venho aqui no lugar de a, escrevo o número 2. E o c é o termo independente. O c é 12. Então, a gente tem aqui ó, que delta é igual a b ao quadrado, no caso, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Menos 4 vezes 2 vezes 12. Certo? Então, resolvendo essa expressão, menos 10 ao quadrado, como a gente já aprendeu, né, desde a nossa caminhada até aqui, a gente já aprendeu que menos 10 ao quadrado é 100. Certo? 100. Menos o 4, vezes 2, que dá 8, vezes 12, que dá 96. Certo? Então, delta é igual a 100 menos 96. Aí aqui a gente vai ver ó, que delta é igual a 4. Pronto, encontramos o valor do delta.
certo? O delta é 4. Agora que a gente encontrou o valor de delta, a gente vem aqui para o terceiro passo. No caso, a gente já encontrou, né? Agora a gente vem para o quarto passo, que é substituir os valores de A, B e delta em x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aqui, pessoal, quando a gente faz essa substituição, a gente faz o seguinte, ó, quem é o b? Tá certo? Um fator interessante, pessoal, é que você não se confunda com o sinal aqui do menos, tá? Esse menos é da fórmula, então ele já vem na sua expressão. Aí você coloca menos b. O b é quem? O b é menos 10. Então você vem aqui, ó, parênteses, menos 10. Certo? Mais ou menos a raiz de delta. Quem é o delta? O delta é 4. Certo? Então você vem aqui, ó, no lugar de delta você coloca 4. Dividido por 2a. O a, que é esse valor aqui, vale 2. Certo? Então aqui a gente tem a expressão menos 10, mais ou menos a raiz do número 4 dividido por 2 vezes 2. Agora você só vai resolver essa expressão. Certo? Você só vai resolver a sua expressão. Aqui, pessoal, tem que ter cuidado o seguinte. Ó, como a gente tem esse rapaz aqui, ó, mais ou menos, significa dizer que a gente tem o seguinte. Opa, passei demais aqui. Que a gente vai ter duas raízes diferentes, né? Uma raiz positiva e uma raiz negativa. Eu vou apagar isso aqui para a gente ficar com mais espaço para resolver aqui a nossa expressão, certo? Então a gente chegou aqui no final, né? A gente chegou menos 10 mais ou menos a raiz do número 4 dividido por 2 vezes 2. Então como é que vai funcionar isso aqui, ó? Como a gente tem mais ou menos aqui, a gente vai ter o seguinte, x1. Não é o x1 lá do Free Fire, tá? É x1 mesmo aqui, ó. x1 igual a menos 10, menos ou mais, né? Aqui eu vou utilizar o mais, ó. A raiz do delta. Raiz do número 4. Estou usando aqui o mais, dividido por 2 vezes 2. Certo? Agora, a gente tem que resolver o valor numérico. Veja que aqui, ó, a gente não tem o menos mais no centro. A gente só tem somente o sinal de mais. Então, ó, x1 é igual. Aqui a gente faz a multiplicação dos sinais. Ó, esse menos está multiplicando o menos 10. Então, isso dá mais 10. Menos vezes menos dá mais. Mais a raiz do número 4. A raiz quadrada do número 4 é 2. Dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Ou seja, essa expressão aqui é igual a 10 mais 2, que dá 12, dividido por 4. E vocês vão ver aí que 12 dividido para 4 é igual a 3, tá certo? Então, uma raiz, né? Uma solução dessa equação do segundo grau é x igual a 3. Eu vou guardar ela aqui em cima porque eu vou precisar apagar aqui a nossa expressão, tá certo? Uma solução é x igual a 3. E a outra solução? A outra solução, para a gente encontrar, basta fazer o seguinte, ó, trocar o sinal de mais por sinal de menos, tá certo? Que é o outro sinal da fórmula. Então a gente vem aqui, ó, tem a mesma expressão, só que agora eles estão subtraindo aqui os valores, tá certo? Então a gente tem o seguinte, aqui o valor vai mudar, né? Porque vai ter uma operação diferente. Então vamos lá, ó. Menos vezes menos 10, mais 10. Agora, menos a raiz quadrada do número 4. Raiz quadrada do número 4 é quem? É o 2. Então a gente tem mais 10 menos 2. Soma, no caso, uma subtração com sinais diferentes, né? Conserva o sinal do maior e subtrai. 10 menos 2, 8. 8 dividido para 4, que é 2. Veja que agora a gente tem uma outra raiz da equação. Uma raiz diferente, né? São raízes diferentes. Então, a raiz aqui, ó, a segunda raiz, no caso o x2, né? Que eu esqueci de colocar o tracinho aqui, é 2, certo? Vocês encontraram aqui dois números possíveis para ser raiz dessa equação. E por que que isso acontece?
Isso acontece porque aqui, ó, no primeiro termo aqui da equação, no caso aqui no 2x², a gente tem o expoente 2. E esse expoente 2 aí, ele está indicando para a gente que a equação do segundo grau possui duas raízes. Logo, está aqui as raízes dessa equação do segundo grau, 3 e 2. O conjunto de solução é S igual a 3 e 2. Certo? E o processo de solução é só esse, pessoal. Não se altera nunca. Certo? Esse é o conjunto de solução da equação do segundo grau. A gente precisa fazer algumas informações que são importantes aqui para a gente. Por exemplo, a gente viu no exemplo anterior, né, que o valor do delta foi delta igual a 4, certo? Nessa situação aqui, quando o delta foi igual a 4, delta foi superior a 0, tá certo? Delta foi maior do que 0, né? 4 é maior do que 0. Então, nesse caso aqui, a equação ela possui duas raízes, certo? Que a gente encontrou lá, né? 3 e 2, duas raízes. Já quando a gente tem valores diferentes disso aí, né? Quando a gente pode acontecer do valor de delta ser menor do que 0 ou ser igual a 0, a gente vai ter variações. Por exemplo, ó, quando o valor de delta for igual a 0, as duas raízes elas vão ser iguais, ou seja, a nossa equação de segundo grau vai ter somente uma raiz. Tá certo? Nesse exemplo aqui, ó, qual o conjunto de solução da equação x² mais 6x mais 9 igual a 0? A gente vai identificar os coeficientes, a igual a 1, b igual a 6 e c igual a 9, tá certo? Ó, quando o x está sozinho, significa que ele está sendo multiplicado por 1. Logo, o coeficiente a é 1. O coeficiente b é o 6 e o coeficiente c é o termo independente, que é o 9. Beleza? Então, a gente substitui aqui os coeficientes no delta, no valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B é 6, 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. 6 ao quadrado ó, dá 36. E 4 vezes 1 vezes 9 também dá 36. Só que a gente tem o sinal de menos aqui. Certo? Então, ficou 36 menos 36, que é 0. Nesse caso, a nossa equação do segundo grau possui apenas uma raiz, que é a raiz menos 3. E vocês vão estar vendo por quê. Ó. Quando a gente encontra o valor de delta, a gente substitui os valores, né, do coeficiente A, do coeficiente B e o valor de delta na fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Uma vez essa fórmula vai ser somando e outra vez vai ser subtraindo, certo? Então a gente tem aqui, ó, quem é o b? O b é 6, então aqui ele vai ser menos 6 mais ou menos a raiz de 0, né? Raiz de 0 é 0. Aí você vai ter, ó, no primeiro caso, menos 6 sobre 2, tá certo? Que é de 2 vezes 1, que dá 2. E no segundo caso, você vai ter a mesma coisa, ó, menos 6 sobre 2. Por que isso acontece? Porque a raiz quadrada de 0 é 0 e não vai interferir na nossa solução. E nas duas situações, o resultado vai ser esse aqui, ó, menos 3. Certo? A outra possibilidade que pode acontecer da nossa equação do segundo grau é essa, ó, da gente ter o valor de delta menor do que 0. Quando isso acontece, a nossa equação do segundo grau não vai ter raízes reais, tá certo? O conjunto de solução da nossa equação do segundo grau vai ser vazio, certo? Aqui eu coloquei igual a 3, mas não, é vazio, tá certo? Ó, por exemplo, ó, qual o conjunto de solução da equação x² menos 2x mais 8 igual a 0? Identificando os coeficientes, aqui a gente tem o coeficiente a, que é 1, o coeficiente b, menos 2, e o coeficiente c, 8, certo? Mais 8. Substitui os coeficientes no valor de delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B é 2, né? No caso, b é menos 2, então menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Menos 2 ao quadrado, tá aqui, ó, é 4. Menos 4 vezes 1 vezes 8, que dá 32. 4 menos 32, a gente tem como resultado menos 28, certo? Subtração com sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. O maior é 32.
Subtraindo isso aqui, ó, 32 menos 4, 28, menos 28. Por que que a nossa equação vai ter como solução um conjunto vazio? Porque a gente vai ter que retirar a raiz quadrada de delta. E a gente acabou de ver que delta é menos 28. E número negativo não possui raiz quadrada. Ou seja, a nossa equação vai ter aí, nesse caso a nossa equação não vai ter raízes reais. O conjunto de solução vai ser vazio. Até que você vai ter aqui, ó, expressões diferentes, né? Ó. Mas a gente não vai ter solução real, certo? E essa aqui é as três características do nosso delta, do nosso discriminante. Quando o delta for maior ou igual a zero, maior do que zero, a nossa equação possuirá duas raízes. Quando o delta for igual a zero, a nossa equação do segundo grau vai possuir apenas uma raiz. E quando o delta for menor do que zero, a nossa equação do segundo grau não vai possuir raízes reais. Certo, pessoal? Então, o nosso vídeo vai se encerrar por aqui. Espero que vocês tenham entendido a ideia do conteúdo. Próxima semana eu vou estar trazendo um novo vídeo aqui no canal. Um abraço a todos e até a próxima aula.